boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder, completando 5 anos no ar. O primeiro programa que nós fizemos foi com o então governador Roberto Requião. Resolvi correr o risco de fazer o programa entrevistando o governador Roberto Requião e hoje fazemos então 5 anos aqui na Rede CNT com o Jogo do Poder. E o programa de hoje é especialíssimo porque é sobre mulheres. Recebemos aqui a secretária da Mulher de Curitiba, Roseli Isidoro. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui essa hora da noite falar sobre esse assunto tão importante para nós todos. Obrigada, Rochinha. Eu que agradeço a oportunidade e, aliás, parabenizar, né, pelos 5 anos de programa, né? Pois é. Uma satisfação. O tempo passa rápido. Bom, eu queria começar o programa querendo saber quem é a Roseli Isidoro. Você é uma curitibana, nascida em Curitiba, os pais são curitibanos, isso é uma coisa que a gente é difícil achar, porque todas as pessoas que vêm ao programa, normalmente o pai é de algum outro lugar, porque o Paraná é um estado muito novo, recebeu gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e nós ainda estamos formando a nossa tribo, e você já é filha de curitibanos. Isso mesmo. Na verdade, eu faço parte dos 30%, né, segundo dados do IBGE recente, que são curitibanos aqui da Gema. Sou nascida numa região aqui, né, da Vila Auer, tenho os meus filhos também, embora o meu marido, meu esposo é catarinense. Mas com muita satisfação, né? E é isso que você falou. Acho que Curitiba vem mudando o perfil da sua população, tanto é que esse resultado de 70%, quando houve a divulgação, pegou muitos de nós de surpresa, né, em função do número de pessoas que estão vindo de São Paulo, Rio Grande do Sul, uma parcela significativa de outros estados. Né? Vieram a vida toda, né? Com certeza. Meus pais são pernambucanos, vieram inicialmente para trabalhar no norte do Paraná, na abertura de cidades lá, Arapongas, Apucarana, depois vieram para Curitiba e se radicaram aqui, né? E são 5 filhos, 3 lá do Nordeste, 2 aqui são curitibanos, entre eles eu. Então, eu adoro Curitiba, acho Curitiba, não troco Curitiba por nada, eu sou um curitibano mesmo, apaixonado pela cidade, acho eu admirável. Também sou muito bairrista. Aliás, fui vereadora, né, pela minha cidade, por Curitiba, durante 2 mandatos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer um pouco mais da minha cidade, os problemas, enfim, as demandas, as necessidades. E, assim como você, eu quero dizer que eu sou muito apaixonada pela minha cidade e diria com toda tranquilidade, não troco Curitiba por nenhuma outra cidade. Que bom. Bom, e a entrada no PT foi quando? Há muitos anos, Mochinha, né? Eu tenho 32 anos de filiada ao partido, de militante, comecei muito jovem, né, numa caminhada como todo mundo começa, movimento estudantil, depois passei pelo movimento social. Em 81 fui trabalhar na Universidade Federal do Paraná, estou lá até hoje, e aí comecei dentro da universidade a me empolgar mais pela questão da política, brigando pelas questões próprias da nossa categoria, e aí não parei mais, né? Continuo filiada ao partido e sempre deixei muito claro que o que me move a fazer política no Partido dos Trabalhadores é acreditar na filosofia do Partido dos Trabalhadores, né? Se hoje eu tivesse que sair do PT, eu sairia e muito provavelmente voltaria para a universidade, continuaria a minha trajetória, mas não estaria com disposição nenhuma de me filiar a nenhuma outra legenda partidária. O que me move é o ideal de fato e ainda acreditar no partido, porque foi no PT que eu me construí politicamente, que eu formatei a minha questão ideológica, os meus princípios, que eu defendo até hoje. Bom, recentemente saiu uma pesquisa, eu acabei não lendo muito isso, porque eu achei tão absurda que nem vontade de ler eu tive, sobre um contingente grande de homens ainda na sociedade brasileira que acha que a mulher que se veste de maneira mais sensual meio que está pedindo para ser violentada. Como é que você, secretária da Secretaria da Mulher de Curitiba, encara esse tipo de
de resultado de pesquisa ainda hoje, né, no pleno século XXI? Então, esse dado foi mais uma pesquisa, essa semana divulgada pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, e que fez uma pesquisa, mais ou menos em torno de 3.800 pessoas no Brasil inteiro foram entrevistadas, para que se pudesse ter, então, a percepção em relação, basicamente, à violência sexual, né, que culmina aí nos estupros. E, de fato, esse dado, diferente das outras pesquisas que desde o ano passado vem sinalizando para os governos a importância de você ter políticas públicas que coíbam e que combatam a questão da violência, essa pesquisa essa semana, inclusive o jornal Gazeta do Povo e outros jornais de âmbito nacional focaram muito isso, porque foi um dado extremamente preocupante em função de que o mapa que se apresenta é um número cada vez mais crescente de jovens, de crianças, né, entre 13 e 16 anos, que estão sendo violentadas e muitas delas estupradas, e esses casos, inclusive, acontecendo no âmbito familiar. Então, quando você tem um dado como esse, e que coloca claramente, né, a ameaça que estão submetidas às nossas crianças é de fato muito preocupante. É óbvio que tem todo um componente, né, porque essa pesquisa também apontou justamente que 65% dos entrevistados avaliam que a responsabilidade é da mulher em função da forma como ela se comporta, da forma como ela se veste. Nós combatemos isso, né? Eu acho que... Agora, é importante dizer também o seguinte, o fato do cidadão ter opinião, uma opinião assim, que é uma coisa péssima, horrorosa, não quer dizer que ele seja um potencial violentador de mulheres, né? Como você dizer que a mente e a alma das elites brasileiras é liberal, sempre foi liberal, né? No entanto, nós temos um Estado interventor, regulador, um Estado grande, né? Um Estado que tem uma presença forte na economia, né, que não retrata de maneira nenhuma, vamos dizer assim, essa pretensa ideologia liberal da sociedade brasileira, né? Eu acho que, na verdade, é isso que precisa ser separado, né? É como você fala, às vezes o momento em que a pesquisa se dá, o momento em que é feita a abordagem para o cidadão, seja ele homem ou mulher, é que a resposta acaba surgindo. É claro que nós temos certeza absoluta que grande parte da sociedade, do universo masculino, ele rejeita por completo essa questão da violência contra as mulheres e não poderia ser diferente. Agora, é natural que num dado momento, no cenário, no momento em que você se encontra, em que a pergunta e a pesquisa ela é formulada, ele tende a dizer, e aí aquilo que a gente fala é culpabilizar a mulher pelo seu comportamento, né, pela própria vestimenta. Eu tenho dito que o grande desafio que nós temos encontrado quando debatemos a questão da violência de gênero, a violência que está muito atrelada à questão cultural, à questão dessa sociedade patriarcal, afinal de contas, existem ainda mulheres que têm também essa visão, Rachinha, de que foram criadas para serem donas de casa, para cuidar dos seus filhos, das suas casas, embora nós estamos num processo crescente de emancipação, cada vez mais a mulher vem assumindo espaços importantes de comando, seja no setor empresarial, seja nos espaços públicos, na política também. Então, nós refutamos um pouco essa visão de que todos os homens são a favor da violência. Não são. E é para eles que nós temos levado o nosso diálogo, o nosso apelo, da importância que eles têm também no debate sobre essa questão do enfrentamento à violência contra as nossas mulheres e principalmente contra as nossas crianças e as nossas adolescentes. Nós temos números em Curitiba a respeito de como é que está isso, se tem aumentado, se tem diminuído, como é que anda essa questão aqui na nossa cidade, em Curitiba? Na nossa cidade, os números têm aumentado. Os números têm aumentado muito em função das políticas hoje, né, apresentadas pelo governo federal. Se nós formos fazer uma retrospectiva em 10 anos de Secretaria de Política para as Mulheres, que é um órgão federal vinculado à Presidência da República, e que nesses últimos anos dedicou praticamente que 90% do trabalho para estabelecer uma política nacional de enfrentamento à violência, pactuando com os municípios e com os estados o compromisso de tolerância zero em relação a isso, eu diria para você que os casos, particularmente em Curitiba, eles têm aumentado em função dessa visão que a mulher está tendo hoje, Rochinha, de que ela tem condições de ser assegurada
a sua integridade física, da sua família, no momento em que ela tomar a difícil decisão de denunciar o seu agressor. Então, às vezes o pessoal fala, mas está aí o Pacto Nacional de Enfrentamento, tem a Lei Maria da Penha, que completou agora 7 anos, o ano passado, tem uma série de serviços que estão sendo disponibilizados e colocados à disposição dessa mulher. No entanto, esses indicadores não vêm diminuindo, mas é óbvio que não vêm diminuindo, porque na medida em que ela se sente segura, em que os serviços que integram uma rede de assistência e de atendimento, sejam serviços da parte do Estado, seja da parte do município, é natural que essa mulher se sinta mais à vontade para formular a sua denúncia. Eu queria voltar nesse ponto no próximo bloco. Eu vou ter que chamar um intervalo, eu volto em seguida para a sequência do Jogo do Poder, hoje com Roseli Isidoro, secretária da Mulher de Curitiba. Estamos de volta nos estúdios da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Roseli Isidoro, secretária da Mulher de Curitiba. Bom, você dizia que houve um aumento de notificações em Curitiba. A gente pode atribuir esse aumento ao fato das mulheres estarem mais dispostas a se exporem denunciando essas violências, ou a gente pode imaginar que, de fato, há um crescimento real da violência contra a mulher na sociedade curitibana? Não, o número de casos de notificações tem crescido em Curitiba. Só para você ter uma noção, Rochinha, o ano passado nós tivemos, por parte da Delegacia da Mulher, a informação em que em torno de 1.230 notificações foram registradas, ou seja, as mulheres procuraram a Delegacia da Mulher. Se ela deu sequência ao processo, isso é outra história, porque, via de regra, a primeira porta de entrada que essa mulher busca é a Delegacia da Mulher. Mas 1.230 o ano passado. Esse ano, no mês de janeiro e fevereiro, nós não terminamos o mês de março ainda, nós tivemos em torno de 2.046 notificações nesses 2 primeiros meses. Isso significa que as mulheres estão, de fato, procurando mais orientação, estão procurando mais a garantia, né, que assegura a ela poder se livrar desse mal que é a violência, principalmente a violência doméstica. Agora, isso também se atribui ao fato de que, por exemplo, em Curitiba, a partir do momento que foi criada a Secretaria da Mulher, por uma decisão política do prefeito Gustavo Frutti, nós temos trabalhado muito com essa questão do enfrentamento à violência. Eu queria perguntar justamente Comunicado isso, mais, até que informado ponto a mais. criação da secretaria, esse trabalho que a secretaria vem fazendo, nós vamos falar sobre isso aqui, pode ter contribuído para isso? Nesse aspecto em particular, a criação da Secretaria da Mulher, ela foi e tem sido extremamente importante para a gente poder dar visibilidade a esse problema que é a questão, que trata da questão da violência doméstica e familiar. Nós temos na política nacional um eixo que nós chamamos que é um eixo estruturante da política nacional, que é o enfrentamento à violência, com vários programas, várias ações, várias campanhas institucionais que são desencadeadas pelo governo federal, mas que nós trouxemos aqui para Curitiba, e isso acabou então tirando da invisibilidade da nossa cidade esse tema que eu diria para você que até 2 anos atrás, por exemplo, não se ouvia falar em mulheres sendo espancadas, em mulheres sendo agredidas no âmbito familiar. Então, a partir do momento em que a secretaria foi criada, nós tomamos também, junto com o prefeito, a decisão política de meter a colher nesse problema, né, refutando aquele velho ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós não só estamos metendo a colher, como nós estamos fazendo com que o poder público cumpra o seu papel, que é colocar esses homens na cadeia. Tem aqui esse folder que a secretaria andou distribuindo e que, com várias informações sobre como a mulher tem que proceder, a mulher que é vítima de algum tipo de violência. Mas há iniciativas também, outras, que é o mapa da violência, Casa da Mulher Brasileira e Patrulha Maria da Penha. Essas iniciativas da criação da secretaria, com esses trabalhos aqui, coincide com algo que a gente vem falando muito no Jogo do Poder ao longo do tempo, a respeito da capacidade dos municípios de apresentarem projetos para o governo federal. Hoje em dia, se você tem projetos, você vai lá e é atendido pelo governo federal. Tem recursos nesses programas federais. Em que medida isso aqui já é resultado desses projetos apresentados junto ao governo federal? E como é que a tua secretaria se organizou
né? Porque você é do PT, você sabe, você tem essa informação. Se apresentar projeto, o dinheiro vem com mais facilidade. Eu acho que primeiro é importante a gente colocar que aí reside a importância de você criar um órgão gestor de política para as mulheres. Seja uma secretaria municipal, seja uma secretaria estadual, seja uma assessoria ou até uma coordenadoria vinculada ao gabinete do prefeito, do governador, né? O fato é que você precisa ter esse órgão gestor para você poder se viabilizar como um captador de recursos do governo federal através de projetos. Não é um fato, Rochinha, de eu ser do PT. Poderia ser de qualquer outro partido, mas desde que você tenha muito claro quais são as ações que você vai desenvolver. E a partir daí desenvolver os projetos, você tem condições de acessar as pastas do governo federal e captar recursos. Eu costumo dizer aos prefeitos da região metropolitana, onde nós temos buscado estimular as prefeituras da região metropolitana a criar as suas secretarias, os seus órgãos gestores, que criar um órgão como esse não dá despesa para o município, ao contrário, ele ajuda na busca de recursos para incrementar, às vezes, né, recursos da área da educação, da saúde, da assistência social, e nós temos feito isso. Programa, por exemplo, como a Casa da Mulher Brasileira, a própria... Vai ser construída uma casa, isso? Vai ser construída, nós estamos já fizemos a definição da área. Local? Já ali na região do Cabral, próximo ao terminal do Cabral, no hospital ali da APR. Tem uma área de quase 10 mil metros quadrados, que já está toda cercada. A empresa já iniciou o processo de fazer sondagem, a topografia, e essa Casa da Mulher Brasileira, ela nada mais é do que uma estrutura que vai integrar todos os serviços que dão atendimento a essa mulher em situação de violência. Seja a Delegacia da Mulher, seja o núcleo do Juizado de Violência Doméstica, que hoje encontra-se ali na Mauá. Nós vamos ter ali o núcleo da Defensoria Pública, do Ministério Público e todos os atendimentos da área psicossocial, de atendimento de psicólogas, assistentes sociais, ou seja, é um grande centro integrado de serviço que vai facilitar com que essa mulher possa ter acesso de forma mais rápida, de forma mais segura, aos serviços que são ofertados pelo Poder Público Municipal e Estadual. Hoje, Rochinha... Isso é dinheiro do governo federal. Dinheiro do governo federal. Inclusive a construção do prédio. O governo federal está investindo em torno de 5 milhões para a construção da casa, mas é previsto também o mobiliário, né, toda a parte de mobiliário, 2 anos de custeio, ou seja, nem o governo do estado do Paraná, que é parceiro nesse projeto, nem a Prefeitura Municipal de Curitiba irão desembolsar nenhum centavo nesse período de 2 meses, de 2 anos. A contrapartida que nós temos que dar, obviamente, é a elaboração dos planos de trabalho e toda a equipe de pessoal, tanto da parte do governo do estado, a Delegacia da Mulher, quanto os profissionais da parte da Prefeitura que integrarão essa casa, tem que ser a contrapartida do município. E é importante que se diga que é isso que você colocou, né? O governo federal tem dinheiro, tem recurso. Basta que os técnicos estejam capacitados para elaborar os projetos e buscar esses recursos. Esse mapa da violência, como funciona isso? Nós não temos em Curitiba ainda um trabalho de levantamento, de identificação do que é essa violência, como ela acontece, onde ela acontece, quem é que pratica a violência, quem é que é vítima dessa violência? Infelizmente, esse foi um dos grandes problemas que eu me deparei logo que nós assumimos a Secretaria da Mulher, porque a dificuldade de você ter um sistema integrado de informação que seja capaz de gerar esses dados de forma simultânea, onde você possa acessar ao mesmo tempo os dados da Delegacia da Mulher, mas também estar acompanhando os dados, né? Essa ficha funcional, esse cadastro dessa mulher que passa pela delegacia, vai para o ML, é atendido pelo Hospital de Clínicas ou qualquer um dos hospitais da rede, a ausência de um sistema desse prejudica sobremaneira a implementação de uma ação, de um projeto ou de uma política que dê conta de assisti-las, né? Então, o governo federal hoje funciona, opera com o 180, que até então era conhecido como uma central de atendimento. Há 2 meses ela passou a ser um disque denúncia através do 180. Agora, nós temos nos debruçado nesse momento, Rochinha, com os órgãos do governo do estado do Paraná e principalmente as áreas que integram o município, de buscar uma forma de criar os sistemas próprios nossos, né, para que a gente possa então ter esse georreferenciamento. Porque hoje a gente trabalha com um mapa da violência
com informações totalmente discordantes. Um né? tiro no escuro. Um tiro no escuro. A Guarda Municipal nos apresenta um dado, a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar, as mulheres que vão até o Instituto o Médico Legal, ao final é composto uma outra radiografia. Então isso dificulta na hora de você avaliar as políticas que você está avaliando ou não. Né? O Marcelo, a esse propósito, o Marcelo Santana pergunta pelo Twitter aqui, se é que tem algum trabalho relacionado com a conscientização a favor da mulher com o público interno da Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós já começamos já o ano passado, mais ou menos em meados de agosto, setembro, todo um processo de diálogo para dentro e para fora. Costumo dizer que a Secretaria da Mulher, ela tem que ter um olhar de atendimento às mulheres curitibanas, mas a gente não pode negligenciar com o público feminino de casa, considerando que 89% do quadro de servidoras da Prefeitura são mulheres, né, se concentrando a maior parte na área da educação, na área da saúde, e nós estamos trabalhando com processos de capacitação, de informação, capacitando e qualificando os nossos profissionais, inclusive para que eles possam ter um olhar mais humanizado e mais sensível para os casos das servidoras. E eu vou dizer para você, não são poucos os casos que nós temos identificado de servidoras que atuam na área da educação, na saúde, que até então eram vítimas silenciosas de violência doméstica e que com o trabalho que nós estamos desenvolvendo, de sensibilização, da necessidade delas terem coragem de verbalizar o seu problema, de denunciar o seu agressor. Então, nós estamos conseguindo também fazer um trabalho com o olhar para dentro. Giovanni Marcos fala aqui também do ônibus. Ele pergunta o que você acha da ideia de ter um ônibus cor-de-rosa, lilás, né? Não é cor-de-rosa, em Curitiba. Ele acha que isso reforça o preconceito. Como é que você encara essa crítica aqui? Eu acho que ele tá se referindo, Rochinha, ao ônibus cor-de-rosa, que ficou conhecido como Panteirão, que era aquela proposta do vereador Rogério Campos, se não me falha a memória, quando começaram a ocorrer em Curitiba os assédios dentro dos ônibus em Curitiba. Nós tivemos, o ano passado, 3 casos, um de assédio, uma tentativa de estupro numa linha de transporte coletivo em Curitiba. Sim. E o vereador, então, havia saído com essa proposta do ônibus cor-de-rosa, que eu, particularmente, condenei de imediato, porque isso é segregar e não resolver o problema. Esse ônibus lilás aqui é outra coisa. O nosso ônibus é outra história. Vou chamar um intervalo e, na sequência, nós vamos falar do ônibus lilás. Daqui a pouquinho eu volto com Roseli Isidoro. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder hoje, com Roseli Isidoro, secretária da Mulher de Curitiba. Então, o Giovanni Marques pergunta aqui desse ônibus cor-de-rosa. Na verdade, não é cor-de-rosa. Essa proposta que tem é de um ônibus lilás. O que é isso aqui? De onde surgiu esse projeto? Quem financia isso? Como é que é o volume disso? Quantos ônibus são? Onde vai funcionar? Então, esse ônibus, ele integra o programa chamado Unidade Móvel, que foi lançado pela presidenta Dilma em 2011. É importante que se diga que, de novo, o Paraná está atrasado, né, Rochinha? Porque a maior parte dos estados no Brasil já recebeu essas unidades móveis o ano passado, ou seja, há um ano esses ônibus já estão operando e cumprindo a sua finalidade, que é atender aquela mulher que se localiza longe do centro da capital, está morando nos bairros mais distantes, no caso de Curitiba, aqui é a região metropolitana. Então, essa unidade móvel, ela integra, são 54 ônibus que foram entregues para os estados, e agora, a questão de 15 dias atrás, a ministra esteve em Curitiba e fez a entrega, então, oficial ao governo do estado do Paraná de 2 unidades, e Curitiba, que ficou responsável por trabalhar a região metropolitana e o litoral do Paraná, vai operar com essa unidade móvel. Para que o telespectador possa ter um exemplo, é como se a Casa da Mulher Brasileira, onde nós vamos integrar todos os serviços, Delegacia da Mulher, parte do juizado, enfim, atendimento psicossocial, fosse através do ônibus uma Casa da Mulher Brasileira itinerante, circulante. Então, nós vamos ter ali uma equipe com assistente social, psicóloga, né, um advogado, enfim, e essa equipe vai se locomover nas regiões mais distantes, tanto os bairros mais distantes aqui de Curitiba, quanto principalmente a região metropolitana. É sabido que nós temos uma situação recorrente e a cada dia que passa aumenta mais o número de mulheres que são vítimas
nessas regiões, né, que atuam na parte da agricultura. É o caso da Lapa, é o caso de Colombo, que lamentavelmente tem a cada dia que passa, né, novos casos de jovens, de mulheres, enfim, que estão sendo vítimas de violência. Então a ideia do ônibus Lilás é integrar essa equipe e levar esses serviços nos lugares mais distantes. A Isabela Ferreira pergunta aqui como a secretaria lida com as mortes por abortos clandestinos e qual a posição municipal em relação à possível legalização. Veja, essa questão do aborto é uma questão extremamente delicada, né? Por várias vezes já eu fui questionada sobre isso. Eu tenho dito que o que nós hoje estamos trabalhando na visão do enfrentamento à violência é porque está previsto na lei, né, o chamado aborto legal, para aqueles casos onde a mulher é vítima de violência, de estupro, e no prazo de 72 horas ela tem a garantia por parte dos hospitais que integram a rede do Sistema Único de Saúde para praticarem um aborto. Veja, eu como mãe, como cidadã, eu digo para você que é uma dificuldade muito grande. Particularmente, eu sou contra a questão do aborto, independentemente do debate que se faça do ponto de vista partidário no Brasil. Agora, eu não posso ser contrária a uma questão que, no meu entendimento, se trata de saúde pública. E nos casos, inclusive, já tivemos casos, Rochinha, de duas jovens que foram nos procurar, que foram vítimas de estupro, e aí nesses casos nós fizemos todo o acompanhamento para que elas pudessem ter, desde o primeiro atendimento pelo Instituto Médico Legal, de forma humanizada, de forma a não serem novamente vitimizadas, né, expondo as suas fragilidades, como encaminhamos e acompanhamos todo o processo do aborto que foi necessário que essas duas vítimas se submetessem. Bom, tem aqui também ainda uma outra questão que é relacionada com o convênio, um convênio do governo federal, veio 2 milhões de reais para cá. Não é o mesmo dinheiro da casa. Não é o mesmo dinheiro da casa, né? Esse é o recurso. É importante também, eu acho que deixar bem claro que a Casa da Mulher Brasileira é um programa que está vindo para Curitiba e que a base principal dele foi o pacto assinado pelo governo do estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Curitiba, com o governo federal. Para a gente tirar um pouco de cena essa coisa do fato de eu ser, né, do partido ou ser a Prefeitura Municipal de Curitiba privilegiada. Não se trata de privilégio, né? Se tratou de uma diretriz, de uma prioridade que nós estabelecemos na elaboração desse projeto. Então, os recursos estão vindo para Curitiba para que a gente possa fazer a gestão, então, desse grande programa que, como eu disse, né, integra e faz parte a Casa da Mulher Brasileira. Os outros recursos foram recursos através de projeto que nós encaminhamos também. Um deles tem a ver com a estruturação da nossa secretaria. Como a minha secretaria é uma secretaria extraordinária, não tem orçamento ainda, né? Não é uma secretaria que está consolidada na estrutura da prefeitura, Rochinha. Então, nós elaboramos esse projeto para poder captar recursos para estruturar a Secretaria da Mulher. E o restante, em torno de 1.700.000, é para que nós pudéssemos trabalhar duas ações aqui em Curitiba que já começamos a desenvolver. Uma delas começa agora, no segundo semestre, que serão as campanhas de TV, de rádio, enfim, onde nós estaremos colocando, dando mais visibilidade a esse tema sobre a questão da violência, de que forma essa mulher pode se socorrer, o que está à disposição dela, enfim, é uma campanha de caráter informativo e de orientação também sobre os direitos. E o outro de formação continuada, porque nós avaliamos que é fundamental a gente capacitar cada vez mais os nossos profissionais, tanto aqueles que atuam na área da saúde, quanto na área da assistência social, para bem atender e bem acolher essa mulher que é vítima de violência. E a Guarda Municipal também. Recentemente, o prefeito promoveu uma mudança numa secretaria que atinge a Guarda Municipal. Houve quem se colocasse contra. Em que medida essa mudança vai ajudar, por exemplo, o trabalho que você faz na sua secretaria? Porque a Guarda Municipal é um agente importantíssimo nesse processo. O que foi mandado essa semana que passou para a Câmara Municipal, na verdade, foi a proposta da criação, da extinção de uma das secretarias, a Secretaria Antidrogas, que foi extremamente polêmica, mas eu particularmente quero dizer para você que
Estou convencida, como servidora pública federal de carreira há 34 anos e hoje como gestora municipal, Rochinha, que nem sempre o fato de você ter uma secretaria criada, isso signifique resultado na ação que ela se propõe. Então, nós tivemos no passado criada a Secretaria Antidrogas e você sabe de que forma que se criou essa secretaria em Curitiba, com pouco ou quase nenhum resultado nessa área de acompanhamento à questão das drogas na cidade de Curitiba. E o que nós conseguimos perceber internamente na gestão é que bastaria você ter, de fato, um departamento, uma diretoria vinculada à defesa social e um trabalho mais próximo da Guarda Municipal para desenvolver as ações de caráter preventivo em relação a isso. Bons projetos. Com certeza. Encaixar os projetos municipais com os projetos do governo federal. Isso mesmo. Então, a ideia é essa. A nossa relação, a Secretaria da Mulher trabalha com a Guarda Municipal na Patrulha Maria da Penha, que foi uma outra ação agora lançada pelo prefeito Gustavo Frutti, onde nós iniciamos esse projeto inspirado no estado do Rio Grande do Sul, que é muito legal. O primeiro ano de trabalho da Patrulha Maria da Penha no estado do Rio Grande do Sul, os casos de reincidência de homicídios caíram a 0, ou seja, durante o período de um ano em que a brigada lá, a Patrulha Maria da Penha, operou no estado do Rio Grande do Sul, não houve um caso de morte de mulheres com as chamadas medidas protetivas de urgência, que é o que nós estamos esperando ter a curto prazo aqui em Curitiba. Então, o prefeito lançou no dia 8 de março, nós estamos com 4 veículos da patrulha plotado, especialmente identificado, escrito, né, Patrulha Maria da Penha, e dando acompanhamento e monitoramento diário a essas mulheres que têm medida protetiva. Porque o que a gente percebe é isso, né, Rochinha? Medida protetiva é quando o juiz diz que o cidadão não pode chegar próximo da mulher. Ou que a mulher não pode chegar próximo do cidadão. É só que o homem não pode chegar. Sim. Não vamos inverter aqui, porque senão nós vamos criar confusão, né, para os teus telespectadores. Na verdade, a medida protetiva de urgência... Quando há uma ordem judicial proibindo a aproximação do cidadão... Determinando o agressor, não é o cidadão comum, né? Mas é determinando que o agressor não se aproxime da vítima, né? Então, nós percebemos que os casos de homicídios, né, e que aconteceram o ano passado, foi muito em função de que essa mulher estava desamparada. Ela foi à delegacia da mulher, fez a denúncia, voltou para casa e acabou sendo assassinada. Sim. Então, a medida da Patrulha Maria da Penha é justamente garantir a segurança dessa mulher que já tem essa medida judicial, determinando a distância do seu agressor. Isso tem funcionado bem? Tem funcionado. Nós vamos dar o primeiro relatório aqui para o prefeito agora no dia 3, e eu tive sexta-feira uma reunião com a equipe da Patrulha Maria da Penha, que são esse efetivo da Guarda Municipal, são 16 profissionais, um homem e uma mulher em cada um dos veículos, né, rodando pelos bairros da cidade. Já tivemos 2 casos de flagrante, né, com a patrulha operando, e os resultados estão sendo extremamente positivos. Nós queremos, em um mês, poder soltar para a cidade de Curitiba, anunciar os resultados desse início de trabalho dessas 4 viaturas que estão, assim, circulando na cidade e fazendo acompanhamento diário às mulheres que têm essa medida judicial. Nesse caso aqui, uma das dificuldades que se tem é o defensor público. Como é que está essa situação no município de Curitiba? A Secretaria está bem servida de defensores públicos para atender esses casos, assistir essas mulheres? Eu diria para você que continua sendo, e a gente tem que assumir aqui, Rochinha, que ainda o grande problema que nós temos hoje é a deficiência dos serviços públicos. Por exemplo, a defensoria pública, ela é necessária, é fundamental, porque grande parte das mulheres, não só em relação à violência, mas aquelas mulheres, aquelas famílias que precisam muitas vezes se socorrer do judiciário, acabam não tendo condições de pagar o advogado. E a Defensoria no Estado do Paraná foi criado para esse fim. Lamentavelmente, de novo, o governo do Estado não fez 100% do seu dever de casa, muito embora tenha nomeado, ano passado, em torno de 80 novos defensores e defensoras públicas, mas ainda é muito aquém, né, do número necessário para dar conta de toda a demanda da cidade, do estado do Paraná e, em particular, para cuidar desta questão da violência doméstica e familiar, é muito pouco. Hoje nós temos praticamente uma defensora atuando em Piraquara, especificamente com essa questão do enfrentamento à violência, e temos contado com uma defensora que tem nos acompanhado, que tem acompanhado a Secretaria da Mulher em toda a discussão, em toda a ação que nós temos feito visando a Casa da Mulher Brasileira, uma vez que elas irão
né, irá para dentro da Casa da Mulher Brasileira, essa unidade nossa, pelo menos uma defensora vai ser necessária. Então, a necessidade ainda, não só de defensoria, viu, Rochinha? Nós temos no Brasil 531 delegacias da mulher, que são delegacias especializadas. No estado do Paraná, esse número cai para 13 delegacias. Então, há uma demanda da população, dos municípios vulneráveis, do estado do Paraná, por mais delegacias da mulher. Então, a partir do momento que nós tivermos esses serviços estruturados em maior quantidade no estado, nós acreditamos que é possível você ter uma visão de diminuição desses casos que têm preocupado a todos nós. Muito bem, vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder hoje com Roseli Isidoro, secretária da Mulher de Curitiba. Já voltamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, recebendo a secretária da Mulher de Curitiba, Roseli Isidoro. Bom, tem aqui o tema relacionado com a participação da mulher na política. Eu me lembro que há muitos anos, já até perdi a conta, tem uma regra que os partidos têm que ter uma cota de mulheres. E isso parece que não tem funcionado muito bem, né? O que tem que acontecer para as mulheres participarem mais da política? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente aproveitar esse mês de março, né? Você que nos trouxe aqui fazer um pouco esse debate e nós aproveitamos o mês de março também para refletir, em se tratando de um ano eleitoral, refletir sobre a nossa participação, a participação das mulheres nas disputas eleitorais. Eu costumo dizer assim com muito orgulho, num primeiro momento, que o Partido dos Trabalhadores, o meu partido, o partido que eu faço parte, foi o pioneiro, né, na defesa das cotas, ainda então com a senadora Marta Suplicy, quando deputada, enfim, foi uma das pioneiras em lançar essa ideia, e aí depois veio a regulamentação da lei eleitoral, obrigando os partidos a 30% de cota para as mulheres. Alguns partidos fizeram o dever de casa e outros não, né, porque começaram a se utilizar das candidaturas femininas como candidaturas laranja, simplesmente para preenchimento de cota. Isso não contribui com o processo democrático em absoluto, muito pelo contrário, isso eu acho que chega a ser um assinte, né, você começar a buscar mulheres simplesmente para preencher as cotas. Nós estamos num patamar, há muito tempo, Rochinha, de discussão sobre a questão emblemática da reforma política. A minha visão, eu que já fui vereadora por 2 mandatos, tenho claro que se nós não tivermos uma reforma política, de pouco vão adiantar as cotas, né? Você tem cota de 30%, mas você não traduz isso nas cadeiras no parlamento. Hoje nós estamos com possibilidade de chegar a 50% de cotas, né? Mas isso também não se traduz efetivamente nas cadeiras. Então, eu acho que precisa haver um compromisso, né, da sociedade em impulsionar que esse debate seja um debate sério no Congresso Nacional. A sociedade tem que estar atenta para esse movimento, porque a mulher nos espaços públicos, na política, ela qualifica a discussão. Ela tem um compromisso, ela tem uma sensibilidade que eu diria muito maior com as políticas, né, voltadas à sociedade, com uma sensibilidade maior que muitos homens não têm. A gente trabalha não só com a racionalidade, mas trabalha fundamentalmente também com a sensibilidade. E a mulher sempre quer mais resultados, né? E, ao mesmo tempo, os partidos. Eu acho que os partidos têm que se conscientizar do papel importante que nós temos, não só do ponto de vista do debate das questões, como na formulação e no diálogo com a sociedade. Então, eu acredito que perde o partido que não valoriza os seus quadros femininos. Temos muito desafio ainda pela frente, né? O PT vai apresentar uma chapa sangue puro, né, na próxima eleição para presidente e para governador. Nós vamos ter uma candidata a presidente mulher, que é a Dilma, para a reeleição, e no Paraná o PT apresenta a Gleisi Hoffmann como candidata a governador. Como é que isso vai ser trabalhado? Nós vamos trabalhar com muito ânimo, né? Aliás, já estamos. Eu acho que a sociedade brasileira, independente das razões, né, que a moveu, mas deu um salto extremamente positivo, que foi eleger pela primeira vez na história do Brasil uma mulher com a presidenta Dilma. Nós esperamos que esse retrato se traduza no estado do Paraná, quem sabe elegendo a primeira governadora do estado. Eu ouvi o presidente Lula recentemente esteve em Curitiba, eu ouvi ele falando
que para o empresário, dizendo assim, você quando ia ao palácio, eu te recebia na porta, nós nos abraçávamos, falávamos do futebol, do teu time, do meu time, contávamos uma piada e aí íamos resolver o problema. Aí ele falou, as pessoas ficam reclamando da Dilma, a Dilma não conta piada. A conversa com a mulher é diferente, né? A mulher não tem o mesmo comportamento do homem, são figuras diferentes, né? Até por essa dificuldade, né, histórica da mulher ocupar cargos públicos no Brasil, coloca, de certa forma, a necessidade de que ela seja mais protocolar, que ela seja mais, cuide mais da liturgia, né, das coisas. Então, ele contando isso, eu achei muito engraçado, que é a diferença dele no trato com as pessoas, não porque isso denuncia qualquer uma outra coisa, mas, de fato, a mulher, ela surge nessa necessidade de afirmação, né? E daí tem esse... Eu não diria nem que é uma questão de afirmação, né? Porque eu muitas vezes, Rochinha, eu já me coloquei no lugar da presidenta Dilma, né? Conduzir um país da grandiosidade que é o nosso Brasil, né? De dimensões continentais, você tocar um governo onde eminentemente ainda é um espaço masculino. A maioria, embora nós tenhamos avançado em número de ministras, né, de mulheres ocupando cargos importantes, segue sendo um espaço masculino, sem dúvida. Segue sendo um espaço masculino. Então é preciso que você alie a sensibilidade, né, alie a coragem, mas acima de tudo alie a austeridade. Então normalmente todo mundo diz, a presidenta Dilma, sargentona e tal, mas é preciso que ela faça isso, porque ela está num poder de comando. E num comando, como eu disse, né, numa reunião de ministros, onde ela é a voz principal ali, então ela precisa ser respeitada. Isso se traduz em todos os espaços. Nós ainda temos muita dificuldade, as mulheres ainda enfrentam muito essa questão do preconceito, determinado espaço onde nós nos encontramos, nós temos que driblar, né, os homens. Isso não é só no espaço público, né? Nós estamos falando aqui do espaço público. Espaço público, privado, eu acho que em todos os setores da sociedade. Dias atrás eu vi uma entrevista com aquela senhora que é da Magazine Luiza. Né? Ela falando também que tem que... Dificuldade. Ser firme, porque senão... Mas assim, eu acho que vai muito do perfil. Ela tem mostrado os resultados. Se você faz um paralelo, por exemplo, a Gleice dá uma demonstração clara de ser uma mulher dura, mas a Gleice, ela tem um outro perfil também. Sim. Ela consegue ser mais flexível, mais sensível, mas também não perde o poder de comando, né? Eu acho que é um pouco isso. Cada uma de nós tem a responsabilidade e você precisa, acima de tudo, mostrar que você é competente e é capaz. Então, muitas vezes a gente acaba fechando, né, se colocando nessa condição de rigidez, de seriedade, de austeridade, mas para mostrar resultado. Porque, honestamente, a mulher, na função de gestora pública, ela precisa mostrar resultado muito mais do que o homem, né? Basta a gente olhar como é que as coisas acontecem, né? A imagem da mulher na política, que era a imagem da primeira-dama, né? Isso, a mulher da primeira-dama e a mulher, né, aquela questão da fragilidade. A gente precisa mostrar que sabe o que quer, né, que tem condições de apresentar resultado e às vezes as pessoas não entendem isso e principalmente os homens, né? Acabam definindo isso de uma outra forma, enfim, que não cabe, né? Mas eu quero dizer para você que esse ano eu estou bem animada. Inclusive, a gente tem conversado com os outros partidos e me parece que há um estímulo, em especial esse ano, para que os partidos comecem a investir mais nas candidaturas femininas e a gente só tem a pedir aí para o eleitorado que comece a apostar mais nas mulheres. Para fechar o programa aqui, você acha que o ano que vem você vai ter um orçamento melhor? O prefeito vai se sensibilizar? Eu acho que sim. O prefeito está muito satisfeito com o trabalho nosso, ele tem apostado bastante. Novamente, a gente tem mostrado o resultado. Nós temos uma clareza muito grande do papel dessa secretaria nova na cidade. Então, eu estou com uma expectativa muito grande. Ele já deu o sinal de que ela veio para ficar. A Secretaria da Mulher veio para não passar simplesmente, para marcar aqui. Roseli, Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez, aqui. Parabéns pelos 5 anos para você e para os teus telespectadores. Né? Muito obrigado. E vocês estiveram comigo até agora. Um grande abraço, uma grande semana. Vamos conversando pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo vídeo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos.